Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam todos bem, que estejam animados para cursar o terceiro ano. Nesse primeiro momento, nós vamos retomar alguns conceitos, alguns conteúdos que foram vistos no segundo ano, especialmente aqueles que ajudarão vocês a compreender melhor os conteúdos da biologia que serão vistos, então, no terceiro ano. Nesse primeiro momento, nessa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre a sistemática. Possivelmente, vocês vão lembrar, né, quando falo em sistemática, de algumas imagens, talvez de classificações de organismos, de nomes científicos, de cladogramas. Enfim, a sistemática, aquele ramo da biologia bem antigo, é o que é responsável pelo estudo da diversidade biológica, da biodiversidade. Então, nós temos que imaginar aí quantas formas de seres vivos existem no nosso planeta, habitando diferentes ambientes, marinhos, ambiente de água doce, continental, nas diferentes altitudes e latitudes. Então, hoje, se considera que cerca de 2 milhões de espécies já foram descritas e catalogadas. Alguns pesquisadores estimam que possamos chegar a 30 milhões de espécies. Lógico que é um trabalho enorme estudar, catalogar e propor classificações para esses organismos. A sistemática, ela busca também estudar a história evolutiva, o relacionamento evolutivo entre essas diferentes formas de vida. Então, dentro da sistemática, nós temos 2 ramos de estudo que se complementam, que é a taxonomia, que é justamente aquela parte em que o pesquisador ele pode, né, observar no campo, fazer coletas, identificar esse material, né, esse material vegetal, um animal, um protozoário, ele vai verificar se já foi catalogado ou não. E percebendo que não há ainda uma descrição, se ele percebe que é uma espécie nova, ele vai se preocupar, então, fazer uma descrição, vai atribuir um nome, isso tudo seguindo regras, para que possa ser considerado válido. E é também o taxônomo que propõe o enquadramento dessas novas espécies, em categorias. Então, ele vai reunir junto com outras espécies dentro de categorias. E, hoje, essas classificações, elas têm sido feitas considerando também aspectos de relacionamento evolutivo entre essas diferentes espécies. Então, aí entramos já numa parte mais avançada da sistemática, que é a filogenia, que busca, então, com base nas informações proporcionadas pela taxonomia, reconstruir, propor relações evolutivas entre essas diferentes formas de vida. O ser humano, ele sempre buscou classificar os seres vivos, como ele faz isso com outros aspectos da sua vida rotineira. Então, ele sempre buscou organizar as coisas. Fica muito mais fácil você localizar as coisas se elas estão organizadas por categorias. É só você imaginar você no supermercado, querendo comprar um item alimentar e tentando, por exemplo, buscar isso lá nas prateleiras de material de higiene e limpeza. Dificilmente você fará isso. Você vai buscar, por exemplo, dentro das prateleiras, ou junto às prateleiras que estão que reúnem os itens alimentícios, por exemplo. Quando você organiza uma gaveta, né, separando as roupas, os calçados, então facilita muito a vida. E as classificações dos seres vivos também. Então, desde a Grécia Antiga, né, Aristóteles já propôs separar, né, 2 grupos de seres vivos, animais e plantas, por exemplo, do reino mineral. Sempre temos que imaginar que as classificações foram sendo modificadas ao longo do tempo, especialmente porque foram surgindo novas informações, equipamentos, né, tecnologias que foram possibilitando enxergar, digamos, reconhecer novas formas de vida. Em 1758, foi publicada uma obra, o Sistema Naturae, que foi proposto então, pelo naturalista sueco Linneu, Carl Linné, que reuniu tudo o que se conhecia sobre os seres vivos que já haviam sido catalogados até aquele momento. Então, o Linneu, ele reuniu informações sobre plantas, animais, fungos, enfim, o que eles conheciam e o que havia sido descrito, e colocou tudo isso numa obra, uma publicação, na sua 10ª edição, em 1958, que é o Sistema Naturae. O Linneu, ele propôs um sistema de classificação
mas com base em características anatômicas, estruturais, então, o que era possível observar nos organismos que haviam sido descritos. Foi o Linneu, se vocês lembrarem um pouquinho, que também propôs o enquadramento das diferentes formas, das espécies, em categorias taxonômicas hierárquicas. Se vocês lembrarem lá do reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, alguns memorizaram como reficofágio, foi então proposto por Linneu. E também foi ele que criou as regras de como dar um nome científico a cada uma das formas vivas, a cada uma das espécies, para que fosse um nome válido. Nós temos que lembrar que essa classificação proposta lá por Linneu, que é bem importante, a gente acaba usando muito até hoje, ela foi feita com base no pensamento da época e no que ele acreditava, que as espécies eram seres imutáveis, elas não sofriam acréscimos, modificações ao longo do tempo, certo? Elas haviam sido criadas daquela forma e, por isso, ele amarrava um nome a um determinado tipo, a uma determinada espécie. Tá? Então, o pensamento do Linneu da época era de espécies imutáveis. Seguindo a ideia de Linneu, antes de considerar, então, ainda a teoria da evolução, nós tivemos outras propostas de classificação. Nós vamos ver mais algumas propostas aqui, mas nós temos várias outras possíveis aí em relação a classificações de seres vivos. Em 1866, na publicação do alemão, do Haeckel, já foram propostos, então, mais reinos, além daqueles já conhecidos ou propostos anteriormente. Então, o Haeckel propôs também a inclusão, a criação de um reino protista e do reino moneira. Então, foi ele também que fez o esboço da primeira árvore evolutiva, árvore filogenética, sem ainda ter muitos critérios, mas um esboço do que se conhecia das formas de vida até aquele momento. Então, observe que aqui embaixo, próximo à raiz da árvore, ele colocou o que a gente chamamos de moneira, que ele chama de reino moneira, que são aqueles organismos simples, unicelulares, procariontes. Aqui, se vocês observarem um pouquinho mais acima, nós temos os protistas, que seriam, então, são os seres unicelulares, eucariontes, aqui os animais e as plantas. Então, o Haeckel, ele, lógico que se ele já conseguia reconhecer, então, bactérias, os protozoários são seres unicelulares, temos que lembrar que já existia, então, a possibilidade de observação ao microscópio, por exemplo. Então, essas classificações foram sendo modificadas ao longo do tempo também em função dessas novas possibilidades. Muito possivelmente, vocês vão lembrar desses reinos que foram propostos por Itaque em 1969, um sistema de classificação composto por 5 reinos. Nós temos aqui, então, o reino moneira, protista, plante ou metáfita, animalia ou metazoa e fungi. Então, esses 5 reinos, de certa forma, nós usamos até hoje, lógico que com algumas modificações e esperando, digamos, uma nova proposta aí de classificação mais recente. Mas, na maioria dos livros, nós ainda temos esses 5 reinos como os principais agrupamentos aí dos seres vivos. Então, o Whittaker, ele propôs um sistema com base, levando em consideração os progressos que foram acontecendo ao longo do tempo, especialmente na parte da microscopia, e também técnicas bioquímicas. Ele propôs os 5 reinos pensando em algumas características, alguns critérios fundamentais. Então, ele pensou, para poder organizar, então, separar os seres vivos em 5 reinos, no tipo de célula, se é uma célula, então, procariótica ou eucariótica. Então, aqui já dividiu em 2 grupos, os moneira e um com os demais grupos aqui. Então, lembrando que a célula procarionte é aquela que tem praticamente um material genético disperso no citoplasma, com ausência de uma carioteca, de um envoltório nuclear, e com basicamente apenas os ribossomos como organelas. Nós temos aqui os demais grupos todos com células eucarióticas, ou seja, todos já com envoltório nuclear, organizando material genético, e também todas as demais organelas, que vocês estudaram lá no primeiro ano. A organização, em termos de ser um indivíduo uni- ou pluricelular, ou multicelular. Então, aqui já separa também moneira, unicelulares ou procariontes, os protistas como unicelulares eucariontes, ou eucariotos. Então,
organização celular, ele usou como critério também para organizar esses seres vivos, classificar os seres vivos. Outro conceito interessante que ele utilizou foi a questão do tipo de nutrição. Reconheceu, então, os seres que são considerados autotróficos, aqueles, então, que conseguem sintetizar matéria orgânica, produzir seu próprio alimento, especialmente, então, os seres fotossintéticos, então, aqui não entrariam bactérias fotossintéticas, entrariam aqui as cianobactérias, as algas, as plantas, e aqui, como quimiosintéticos, algumas bactérias e também as conhecidas como arqueobactérias ou arqueias, que são quimiosintetizantes. Então, pelo tipo de nutrição, ele também organizou os seres vivos, separando, então, os autotróficos dos heterotróficos. Aqui nós estamos incluídos. Nós precisamos, então, ingerir, né, a matéria orgânica já produzida, já sintetizada pelos autotróficos. Então, aqui incluiriam os animais, os fungos, muitas bactérias, né, então, os protozoários, então, todos os seres dependentes de ingerir uma matéria orgânica já elaborada. E ainda ele considerou também, dentro dessa sua classificação, as interações dos indivíduos nos ecossistemas. Então, observando, por exemplo, uma cadeia alimentar, ele separou aqui os organismos produtores, consumidores e os decompositores. Então, aqui dentro dessa interação dos ecossistemas. Então, nós teríamos, então, aqui esses 5 reinos, que é o que a gente até hoje, mais ou menos, né, considera com alguma modificação. Margulis e Schwartz, eles propuseram uma modificação especialmente aqui no reino protista. Então, tanto que hoje, quando a gente considera esse reino como válido, nós chamamos de protoctista, certo? Então, nós vamos discutir mais adiante que não é considerado um grupo natural, um grupo considerado artificial, mas ainda aparece nos livros como protoctista. Qual que é a diferença? Nos protistas anteriores propostos por Whittaker, apareciam apenas organismos unicelulares eucariontes. E nos protoctistas foram incluídos também as algas, que anteriormente eram estudadas junto com as plantas, as macroalgas, aquelas então multicelulares eucariontes. Então, por isso, protoctistas. Então, esses são os 5 reinos propostos por Whittaker. Mais ou menos representado aqui. Então, maneira, reinos mais simples, procariontes. Aqui os protistas, ou protoctistas, incluindo também as algas. Então, Margulis, Schwartz. Aqui os fungos, plantas e os animais. Então, com base naqueles critérios ali propostos por Whittaker. Só que, durante todo esse tempo, né, nós temos que imaginar que a ciência avançou não apenas em termos de novas descobertas ou desenvolvimento de novos equipamentos para observação dos seres vivos. Também nós temos, né, aqui, digamos, fortalecida e depois do momento aceita a teoria da evolução do Charles Darwin, de Darwin e Wallace, que propõe, então, ou proporciona novos conceitos, pensando aí numa história evolutiva, né, e aquela ideia de que as espécies descendem de outras e que possuem, então, ancestrais comuns. Então, isso foi sendo incorporado, digamos, aí dentro do estudo das propostas de classificação dentro da sistemática, certo? Então, hoje, as classificações têm uma tendência de que elas possam ser cada vez mais naturais ou refletir melhor também o relacionamento evolutivo entre as espécies, não apenas por suas características, né, morfológicas, como era visto antigamente. Woese, que é um microbiologista, em 1977, ele propôs um sistema de classificação com base já em informações moleculares e tentando já incluir aqui a ideia de evolução, ou da noção, né, das informações aí da teoria da evolução. Como ele era um microbiologista, ele estudava os organismos, especialmente das bactérias, as arqueias, e ele propôs, com base em análise de sequências do RNA ribossômico, então essa análise molecular, a organização de todos os seres vivos em 3 grandes grupos, que ele chamou de domínios, ou seja, acima daquelas categorias, daqueles reinos propostos por Linneu, reconhecido aí por Whittaker, o Woese propôs, então, a ideia de domínios dos super-reinos. Então, toda a diversidade, ele conseguiu separar em 3 blocos. As bactérias e arqueias,
Lembre que elas estavam, então, agrupadas em um reino, que era o reino Monera. Hoje, então, se considerarmos, então, história evolutiva, com base em dados moleculares, aquele reino antigo, ele foi separado em 2 domínios: bactéria, onde estão as bactérias e as chamadas cianobactérias, e as árqueas ou arqueias, que morfologicamente são muito parecidas com as bactérias, só que são, molecularmente falando, fisiologicamente falando, muito diferentes das bactérias. Por isso estão separadas, consideradas então um grupo separado hoje em dia. E num outro terceiro domínio, ou superreino, estariam todos os eucária, ou todos os seres eucariontes, ou seja, protozoários, as algas, os fungos, as plantas e os animais. Mais ou menos dessa forma. Então, aqui no esboço, o que seriam os 3 domínios. Então, aqui, vejam as bactérias, o do domínio bactéria, o que eles chamam de bactérias verdadeiras, e as cianobactérias, árqueas, aqui, então, as antigamente chamadas de arqueobactérias, e eucária, todos os demais seres vivos. Vejam que já, por essa proposta do uso, ele propõe isso como um diagrama, uma forma de uma árvore em que todos eles compartilham de um único ancestral comum. Então, todos os seres vivos do planeta teriam uma mesma origem, um ancestral comum, e que ela se diversificou ao longo do tempo, em que um grupo aqui das bactérias seria um grupo mais antigo, e que o grupo das árqueas é mais próximo dos eucariontes do que das próprias bactérias. Então, em termos de forma de observação, microscópio, por exemplo, bactérias e árqueas são muito parecidas, morfologicamente. Mas em termos moleculares e considerando a história evolutiva desses grupos, elas são mais aparentadas com os organismos eucariontes, certo? Então, isso é possível, essa proposta tem sido mais aceita em função de buscar refletir a história evolutiva, ou seja, a ideia de ancestralidade comum entre os seres estudados. Então, como já falamos, essas modificações estão acontecendo, temos a classificação, pensando, né, na incorporação das noções, das ideias do Darwin de relacionamento evolutivo entre os seres vivos. No ano passado, nós acabamos nem falando sobre isso ainda, porque é muito recente, depois de 20 anos de estudo, foi finalmente publicado o chamado Phylocode, que é uma nova proposta de classificação dos seres vivos. Vejam, desde o Linneu, desde 1758, não havia sido publicado nada especificamente considerando toda a classificação dos seres vivos. Embora se falasse muito, havia muita aceitação, já né, as pessoas estavam simpatizando com a ideia de classificar os seres vivos, então com base nas relações de ancestralidade comum. Então veja que isso é muito recente, nós vamos ouvir falar mais na sequência, vamos ver se isso vai realmente ser aceito por toda a comunidade científica, então é um estudo bem recente, mas que vai então propor, é como se começasse de novo do zero, como se fosse um novo sistema Nature lá como do Linneu, de considerar então as classificações agora, considerando realmente as relações de ancestralidade comum entre os seres vivos. Então, para isso, nós vamos ter que estudar um pouquinho melhor, entender um pouco melhor como é feito, né? Como a sistemática filogenética atual propõe esses estudos. Né? Nós temos que entender como são construídos os cladogramas, como nós podemos interpretar um cladograma para que possamos, então, entender melhor o que seria essa proposta aí do Phylocode. Isso nós vamos ver, então, na sequência, no próximo momento dessa aula de retomada aí sobre sistemática.